Minha infância foi em Caetité, onde eu nasci, em 26 de dezembro de 71. Nasci de uma família de... Meu pai é bancário do Banco do Brasil e minha mãe professora de escola, da escola estadual. Iniciei na escola de aplicação, onde minha avó era diretora. Depois fui para a escola Monsenhor Bastos, que era onde eu cursava a 4ª série. Depois, finalmente, fui para o Instituto de Educação Anísio Teixeira. E como vocês sabem, Anísio Teixeira é filho de Caetité. Aliás, Caetité já deu para o mundo, para o Brasil, muitas personalidades, como senadores, cantores, Valdir Soriano, deu para o mundo Rodrigues Lima, deu Anísio Teixeira, que é famoso mundialmente. E daí eu vim para Salvador aos 15 anos, porque naquela época não tinha faculdade na região. Meus pais puderam, graças a Deus, me trazer para Salvador e eu vim para Salvador aos 15 anos. Então as faculdades só era aqui. Salvador só tinha 2 faculdades, então todos os alunos deixavam os pais muito cedo. Me lembro perfeitamente que foi muito sofrido para mim deixar minha mãe naquela época. Leleto foi um apelido de minha avó, eu não sei quando foi. Eu, quando me entendo por gente, já sou conhecido, já sou chamado de Leleto. Dizia minha mãe e a minha própria avó que era uma designação de Carleto, né? Que é Carlos Carleto, e daí virou Leleto e ninguém tirou mais. Já tentei várias vezes chamar meu nome Carlos, mas sempre tem um conhecido de outrora, de outras épocas, que aí acaba descobrindo que é Leleto e viraliza. Então eu desisti. Inicialmente até já pensei em incorporar, ainda é um projeto de incorporar Leleto ao nome. Desde quando eu me entendo por gente, ao invés de ter carrinhos, de ter outros brinquedos, eu só tinha avião. Então foi... Talvez se a gente pensar em outras vidas, pode ter sido, porque é uma paixão que vem até hoje. Apesar de eu ter tentado ter sido piloto, não consegui. Fiz a prova aqui em Salvador, fiz o curso de piloto privado, que é o início da carreira em Recife. Ia para Recife a cada 15 dias fazer esse curso, consegui me brevetar, né, que chama brevetar. E o curso de piloto de avião é um curso muito caro, então você tem que voar muito tempo de graça, sem ganhar salário, para poder fazer as horas de voo, para poder cumprir essas horas de voo. Então você vai para o aeroporto, eu ia para o aeroporto 7 horas da manhã, chegava em casa 7 da noite, às vezes achava voo, às vezes não achava, e isso foi se tornando difícil para eu sustentar minha família, já que eu fui pai aos 20 anos. Meu filho hoje tem 31 anos. Eu gosto da doutrina espírita, não sigo porque a doutrina espírita precisa de alguns elementos que a gente ainda precisa, principalmente o nosso eu, né? Então, eu gosto muito, convivo com a doutrina espírita, leio, convivo com a doutrina espírita há mais de 40 anos, desde novinho que eu frequento. E essa frase, sem caridade não há salvação, foi uma frase de Allan Kardec, em 1869, ao escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, que pregou essa frase. Mas qual é a caridade que ele prega? Não é aquela caridade de esmola, não é aquela caridade de você subir aqui e dar a alguém uma esmola para tomar um café. É a caridade do amor, do perdão, do respeito ao próximo, do respeito à individualidade, do abraço apertado. Não é todo dia que você acorda bem, não é todo dia que você acorda feliz. Aqui, segundo a doutrina espírita, a gente vive num mundo ainda de expiação, a gente vive num mundo ainda de resgate. Então não é, se você olhar eu, você, todos nós temos nossos problemas, nossas mazelas, principalmente a mazela do eu. Então essa doutrina me ensina isso, e cada dia aprendendo mais. Eu carreguei essa peste de nervoso, mas resolve, mas a gente vem descobrindo no decorrer dos anos que esse nervoso é fruto de uma ansiedade que o mundo nos coloca. Então tem mudado bastante esse nervoso, mas resolve. De vez em quando eu dou uma escorregada aí, mas a gente tem tentado aí resolver esse nervoso. Primeiro eu fui arquivista, depois eu consegui, com então o deputado Paulo Jacques, entrar na Assembleia. Entrei sem nenhuma pretensão maior
e acabei ficando. Então entrei como office boy, tirando xerox, lavando documento. Naquela época ainda não tinha celular, a internet praticamente não existia, então eu fazia essa parte. Em 2000, Paulo morreu, Paulo Jackson faleceu, foi um trágico acidente aqui em Morro do Chapéu, e daí eu consegui continuar na Assembleia até 2011. Eu entrei na Assembleia e lá na Assembleia eu cumpri vários cargos. Entrei como office boy, fui secretário do gabinete do então deputado Paulo Jackson, depois voltei para motorista. Depois que Paulo morreu, eu vim para cá, para a Câmara, ainda no ano 2000. Trabalhei na parte de auxiliar de gabinete do então vereador Rui Costa, que depois se tornou governador. Depois voltei para a Assembleia e lá cumpri vários cargos. Eu fui da liderança da minoria, que era a liderança da oposição. Depois eu fui do MDB, assessor da bancada do MDB. Depois fui para a presidência da Assembleia, foi como eu fui assessor especial do então presidente Marcelo Nilo, e foi até aí que eu fiquei na Assembleia, por mais ou menos 16 anos. Uma história que as pessoas falavam assim: Lelê, sua história é bonita, tem que contar. E eu não achava, porque você vivendo e você acaba não percebendo essa história. Mas depois que passa você vê que foi uma história bonita, mas nada que hoje eu te digo que eu fui supera o estudo. Então até 2004, 2003 eu não tinha faculdade, então eu já com 30 anos foi aí que eu iniciei a faculdade de economia, aqui na faculdade, na FACEBA, que era uma faculdade antiga, e logo depois emendei com direito. Foi onde eu descobri minha vocação para essa área técnica legislativa. Bom, a sensação eu estava numa campanha, né, que eu trabalhava na Secretaria de Relações Institucionais e trabalhava lá, mas estava em época de eleição, e eu me lembro que eu tirei férias para poder trabalhar na eleição. Eu tinha que tirar férias e tirei férias. E foi no mês de agosto, consegui fazer a prova e passar na 13ª edição da prova unificada da OAB. Foi uma coisa maravilhosa, foi logo em 2014, eu já estava com 42 anos, e passar de primeira numa prova daquela não era um fato comum, principalmente para quem trabalhava. Quem me deu notícia foi meu filho Robertinho, ali no viaduto do Imbuí, eu dirigindo, o celular tocou, era ele me chamando para ir pro churrasco. E aí foi a maior notícia da minha vida, foi aquela. Essa frase vem de uma música de Caetano Veloso, e essa frase fala principalmente da individualidade de cada um. Apesar de vivermos num mundo altamente globalizado, com as redes sociais nos vigiando o tempo todo, aqui agora eu falando com vocês, a gente está sendo vigiado aqui, eu estou falando, meu celular está ouvindo. Então eu acho que a individualidade nesse mundo globalizado e com alguns retrocessos, principalmente no respeito ao próximo, no respeito à individualidade, à opção sexual, à cor, a diversos elementos que a gente vê piorando na vida social, que nos faz sempre pregar essa frase que é: cada um sabe ser a dor e a delícia de ser o que é. E isso eu levo para minha vida. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Porque o fato mais difícil da vivência em sociedade para mim é o respeito ao próximo, é o não julgar. Então todo dia eu repito, eu falo comigo dessa frase: não vou julgar, porque hoje em dia tá difícil. E não cale na boca notícia ruim. Minha mãe, que faleceu aos 69 anos, minha mãe é uma inspiração de cumplicidade, de segurança, de carinho, de amor infinito. Então, e o pai é o ídolo, né? Meu pai sempre jogou futebol, eu sempre gostei de futebol. Meu pai jogou no Vitória em 1963, era craque de bola, e naquela época, jogador de futebol não era visto com bons olhos pelas famílias. Então meu avô pediu meu pai para fazer o concurso do Banco do Brasil, meu pai fez e foi para Caetité. Foi trabalhar no Banco do Brasil lá.
onde trabalhou por 30 anos e aposentou. Então meu pai foi meu ídolo pelo futebol, porque cantava, porque tocava violão. E isso, além de ter sido um bom pai, né? Um homem honesto, um homem que sempre me inspirou nesse sentido. Eu fui com meu avô Carlos, que é o nome que meu pai me deu. Foi meu primeiro jogo no Barradão, aquele fato me marcou bastante. E a paixão pelo Vitória só fez aumentar.